Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira a mais um Café com André. Seja bem-vindo a você que está aqui sempre comigo, com a paciência, né? Com a dedicação, sempre junto no nosso café. E você que está aí assistindo depois, porque está com os compromissos da vida, né? Tem que lidar com a dinâmica, tem que ir para o trabalho, né? Deixe sua mensagem também, deixe seu comentário aqui conosco, tá bom? E seja muito bem-vinda você que está aqui, né, pela primeira vez. Você, de alguma forma, está assistindo esse vídeo, alguém te indicou, ou você estava pesquisando e está aqui comigo, tá? Seja ao vivo ou depois. Que eu possa contribuir com sua vida, tá bom? Para enfrentar os desafios da vida e, claro, né, fortalecimento e orientação, né, da dependência química, tá bom? Enfrentar os desafios da dependência química. E você, né, que está sempre aqui comigo e porventura você ainda não, você que está aí, né, que está assistindo, porventura que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva. É de graça, é gratuito. Clique nesse sininho vermelho aqui que está do lado, clique em cima, se inscreva, garanta a sua participação no Café com André, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. E além disso, né, assista aí os conteúdos do canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí com os desafios, né, da vida e da dependência química. Além disso, vamos aproveitar, vamos dar um like, vamos dar um joinha aí, vamos curtir, né? Porque dessa forma o YouTube entrega cada vez mais a todas as outras pessoas, né? Então é bacana, porque a gente está sempre fazendo um movimento de ajudar cada vez mais pessoas que estão vivendo nessa situação. E também, não se esqueça aí, ó, pegue seu caderninho, pegue aí a sua caneta, anote tudo que você está aprendendo, anote aquilo que você precisa colocar em prática, aquela ideia que veio agora aqui no café, que você não tinha parado para pensar. Então, anote aí, isso é importante, né? Porque a nossa memória ela é falha, a gente esquece, né? Não precisamos às vezes anotar. Gente, não tem idade, né? Porque às vezes a gente está tão ocupado com tantas tarefas, com tantas obrigações que a gente esquece, né, de anotar as coisas que precisamos anotar, tá bom? E olha, pegue aí seu chimarrão, seu chá, o seu suco, mas pegue também aí o quê? O seu café. Vamos tomar aqui juntos um cafezinho? Vamos lá? Essa semana, de forma mais especial, estou com uma certa dificuldade em olhar os comentários. Quero agradecer imensamente todos, né, que estão aí torcendo, horário, né, mandaram mensagem para mim sobre a minha cirurgia. Tá tudo em paz, graças a Deus. Agora ficar de repouso, pé durinho aqui, não posso nem colocar no chão. Mas se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo bem, firme, tá bom? Obrigado sempre pelo carinho. E olha, nós vamos continuar falando sobre a nossa série, né? As fases da dependência química, uma jornada similar ao luto. Parece ser muito duro, né? Muito difícil de nós falarmos dessa forma, né? Dessa maneira, né? E lembrando lá da doutora Elizabeth Ross, né? Que traz os conceitos dos estágios, né? Do luto de uma pessoa. E nós falamos lá na segunda-feira sobre a questão do choque, da descoberta, da notícia, né? Ontem nós estávamos falando sobre a negação. E hoje nós vamos falar sobre a raiva, né? Uma emoção de que a gente começa meio que procurar, né, quem é culpado, né? Quem é culpado disso, né? A raiva ela pode ser direcionada em várias formas, né? Inclusive na dependência química, porque a família também
né, ela tem sentimentos de raiva. Você não acredita que fez tudo pela pessoa que você ama? Você não acredita que você tenha dado o seu melhor? Né? Eu sei que o sentimento de culpa bate na porta, a vergonha que está ali presente na negação, né? Mas também vem raiva pelos próprios comportamentos da pessoa dependente química e também raiva de tudo que você já fez. E eu costumo sempre dizer, sempre alertar, né, que culpa, vergonha e raiva não são as melhores conselheiras para a família lidar com a situação da dependência química. Raiva porque você trabalhou anos e anos para dar o melhor a seus filhos, à sua família. Raiva porque você descobriu, depois de 10 anos de casada, que seu marido é dependente químico e ele nunca lhe contou, né? Às vezes dava uns perdidos em você e você achou que tinha mulher na história, né? Que ele estava te traindo e você estava ali tentando descobrir, né? E ele também disfarçava com a bebida, porque é uma forma de camuflar a dependência, dar uma raiva, dar um sentimento de traição, né? Dessa descoberta. A família fica com raiva, a mãe e o pai, porque passa anos e anos dando tudo de melhor. E aí a pessoa dependente química continua aprontando, continua fazendo um monte de coisa, tira a nossa paciência. E também nós começamos, enquanto família, caçar as bruxas. Como assim, André? Caçar as bruxas. A gente quer saber quem é culpado. É o pai, porque o pai nunca deu atenção. É porque ele foi excluído, porque os irmãos sempre menosprezaram. É porque todo mundo diz que eu sou mais apegado a ele, mais apegado a ela. Então todo mundo é culpado. É porque, de fato, na infância foi muito difícil, todo mundo se afastou, ninguém dava cuidado. Levei lá para os psicólogos, para as psicólogas, ninguém me disse que tinha algum problema. Sempre é. Não, agora é culpada a namorada, né, que interferiu. Foi ela, né, que piorou ele. Aquele amigo, né, que é uma má influência. Aquele amigo que fez ele perder o caminho. Então, a gente começa a caçar as bruxas. A gente começa a querer achar pessoas culpadas daquilo que nós estamos vivendo. Então a raiva às vezes trata isso. E também nós costumamos tratar os dependentes químicos com raiva. Olha, eu tô te dando tudo, hein? Eu já falei para você que se você não mudar, se você não mudar essa situação, eu vou te internar e vou te deixar 1 ano. Porque 3 meses já não adianta mais. 6 meses você já passou. Então, se você continuar fazendo isso, se você continuar aprontando essas coisas, eu vou te deixar 1 ano internado, hein? E ó, não vai ser o mesmo conforto que você passou naquelas 2 clínicas, não. Vai ser numa clínica bem simples para você aprender a dar valor, para você mudar a sua realidade. Né? Então a família também pode agir com raiva. Membros da família podem também explodir, direcionar, né? Porque os outros filhos podem cobrar dos pais porque só dá atenção para a pessoa dependente química. E por raiva também começaram de fato a ter um comportamento de ignorar os familiares, de afastar, de excluir o parente, né? O ente querido que é dependente. Então, a raiva ela acaba sendo, em alguns momentos, né, e alguns não, né, se ela for utilizada em vários momentos como uma ferramenta ruim. Ela não é verdadeiramente uma boa conselheira para ajudar a família. E é isso que a gente tenta fazer, né? Quando a gente está lidando com a situação, caiu na realidade, o problema está acontecendo, a gente também sente raiva. Mas André, eu amo, eu sei que você ama, mas tem hora que você tem raiva. Tem hora que você não aguenta mais. Tem hora que você tá à vontade de bater na outra pessoa. E eu até brinco, né, que se cabo de vassoura resolvesse o problema da dependência, eu não vendia ou eu não daria, vamos dizer assim, né, orientações. Eu ia vender só cabo de vassoura. Então não resolve. Né? Mas dá raiva, porque chegou uma hora que a nossa paciência também, né, extrapola. E a raiva não pode ser utilizada para lidar com uma situação que já é complicada. Já é uma situação envolvida com mentiras, com manipulações, já é envolvida com muitas cobranças de culpa, né? E a raiva também não pode ser utilizada, porque senão pode se tornar castigo. Em vez de ser ações de mudança, a gente pode ter ações onde a pessoa,
A família pode castigar. E aí a pessoa dependente química não está vendo aquilo como um apoio, como uma sinalização, né, diferente. Nossa, aqui é um caminho que minha família está tentando. Eu não concordo, mas minha família está me direcionando. E aí começa a devolver essa reação de raiva da família também com pirraça, também com provocação, também tentando mostrar que vai ser pior, né, que vai ser mais difícil. E a família precisa, de fato, né, aprender a lidar com essa emoção, a lidar com isso, porque senão a raiva vai distanciar mais ainda do que ajudar. E, na verdade, você, familiar, quer ajudar. Eu sei, né, e eu brinco muito com essa questão da raiva, porque, de fato, a gente, às vezes, né, vive um misto de emoção e sentimento. A gente ama, sente o dó, nós temos pena, né? Nos cobramos, nos sentimos culpados, vergonha de tudo que acontece em volta, do vexame na rua, no portão, o que os vizinhos vão ouvir embaixo, em cima, na lateral, né? A gente fica com medo do que vai acontecer, medo da morte, medo do traficante, né? Nós ficamos com raiva, porque nos maltrata, nos tira do sério, né? Tira a comida dos meus filhos porque eu compro e ele não quer trabalhar, carrega tudo de casa, chega em casa não tem uma TV na parede, carregou o micro-ondas, né? Vendeu, né, os próprios tênis. Tudo isso a gente começa a ficar com raiva. E isso é um misto de emoção, é um misto de sentimentos que é uma verdadeira montanha-russa, um sobe e desce, né? Vales e montanhas, né? São desertos na nossa vida, são dias de terror em alguns momentos. Eu costumo até dizer que são dias de inferno, né? Então a gente precisa aprender, de fato, a lidar de uma forma diferente com tudo isso. Senão a raiva vai se fazer presente e, é claro, as atitudes serão tomadas de uma forma ruim. As consequências dessas atitudes ruins também acabam atrapalhando o tanto que você deseja, tanto o que você quer, que na verdade é o quê? A mudança, a recuperação, né? A viver a serenidade, viver com mais tranquilidade, ter paz na sua casa. E aí a família precisa sim, ela precisa se fortalecer, ela precisa aprender. Mas André, eu não aguento mais, dá vontade de bater, dá vontade de sumir, né? Dá vontade de, olha, pegar minhas coisas e correr para o mundo, porque na verdade eu não aguento mais, né? E aí eu sei que às vezes é muito difícil tudo isso, mas eu quero que você entenda. Quanto mais a gente tenta lidar, né, de imediatismo, porque a raiva provoca mais o quê? Impulsividade. Impulsividade na pessoa dependente química e impulsividade para a família. A família começa a cada vez mais tomar atitudes sem pensar. E algumas pessoas vão dizer assim, mas André, eu nem percebi, eu já fiz isso. Por quê? Na verdade, estão agindo com raiva, estão agindo com imprudência, claro, mas estão agindo com impulsividade, né? E não podemos atribuir a vida inteira que a gente não para pensar nas nossas atitudes. Mesmo as nossas atitudes que não são pensadas, são nossas responsabilidades. É a mesma coisa do dependente. Ah, quando eu já vi, eu parei na biqueira. Quando eu já vi, eu já usei. Não. Ele não é que quando já viu. Ele passou um período pensando, mas ele não quis lidar com isso, né? Ele não quis encarar isso, ele não quis pedir ajuda nesse processo. Por isso que ele vai consumir, né, a substância, por isso que ele vai usar a droga, por isso que ele vai lá, de novo tem uma recaída, de novo continua o seu uso. E além do mais, a raiva provoca conflitos familiares. E quanto mais conflitos familiares, mais dificuldade de se criar um movimento de harmonia. E aí eu te falo, né? Não é que você tenha que poupar ninguém e nem poupar a pessoa dependente química. Mas se você também é uma pessoa reativa, né? Se seu filho está lá te manipulando, se ele está lá te jogando um monte de cobrança e você descarrega para ele toda a raiva daquele momento, você também não está colaborando para diminuir os conflitos.
Ah, André, mas eu não aguento. Eu não aguento porque fala muito pra mim, porque fala demais, porque é muito difícil viver assim, é muito difícil dessa forma, mas olha, seja responsável por você. Seja responsável por você dar conta, né, de melhorar a sua comunicação, inclusive na raiva. Seja responsável porque você de fato, né, possa melhorar, né, vamos dizer assim, a raiva que você tanto está sentindo e falar assim, não, às vezes é melhor eu ficar quieta para depois eu começar a agir melhor, agir uma outra situação, eu ter uma outra atitude, porque isso vai te trazer um benefício. Pense, né? Se a gente vai lá, toma uma atitude raivosa e a gente vai lá também explode, também a gente vai lá briga, você está dando às vezes alimento para manipulação, para cobrança futura daquilo que você não quer mais. Então, nós somos sempre os responsáveis pelas nossas atitudes. Não é uma questão só de culpa, de responsabilidade, de compromisso, né? Ah, eu tenho um compromisso em tentar fazer diferente. E tentar não é, eu não consigo. Não, tentar, eu vou fazer uma, não deu certo, fiz a segunda, eu consegui fazer melhor, a terceira melhorou mais ainda, e aí eu consigo ter um caminho, né, diferente para isso, tá? Aproveite aí enquanto eu vou tomar aqui uma água, nem vai ser um cafezinho, vai ser uma água, para dar um like, tá bom? Para dar uma curtida, vamos aí, né, fazer esse movimento aí, porque o YouTube entende que nós podemos levar, né, essa nossa live, esse nosso café a mais pessoas, tá bom? Deixa eu aqui tomar uma água rapidinho, enquanto você dá um like e dá uma curtida. E aqui eu quero dar um recado que eu venho falando dessa semana de uma forma muito importante, né? André, nós estamos falando das fases da dependência e você trouxe aí uma jornada similar, né, como a jornada das fases do luto, como a doutora psiquiatra Elizabeth Ross trouxe, né, nos estágios do luto. E ela diz muito, né, sobre a notícia, o processo da negação, o processo da raiva, né, o processo da barganha, de tentar de alguma forma, né, substituir, ter uma troca sobre isso, né? Interessante que a família faz essa troca às vezes. A família até entra no movimento de manipulação. Olha, se você se comportar, eu vou fazer tal coisa. Olha, se você não fizer isso, eu vou te dar R$ 50, os R$ 20 que você está pedindo. Então, a família também entra nesse movimento, às vezes, de barganhar, né? E de manipular. E aí, né, nós vamos falar, inclusive, no tema de amanhã, né, sobre a questão da tristeza. O que significa essa fase da tristeza que a família lida junto, né, ali com a vivência da dependência química, do seu ente querido. E, por fim, a aceitação. E o que é essa aceitação da família na dependência química? Em alguns outros momentos já falei também da aceitação. Então, nós vamos falar amanhã, inclusive depois, na sexta-feira, tá bom? E olha, eu quero também reforçar demais aqui o quanto você hoje, né, não consegue mudar o que você está vivendo dentro da sua casa. O quanto você hoje não consegue fazer com que a pessoa dependente química respeite a sua autoridade, respeite a sua convivência, a sua casa. Que a pessoa dependente química entenda, né, que no mínimo algumas barreiras ele não pode passar, né? Essa pessoa não pode romper, né, com você. Tá difícil, né? Às vezes cansa de brigar, cansa de falar, você coloca as regras, ele não obedece, ela não obedece, você estipula horários, você conversa, né? E às vezes o que está faltando neste caminho? Está faltando atitudes que coloquem de forma mais clara os limites. E eu venho falando essa semana do programa Colocar Limites Saudáveis, o programa CLS. É um programa que eu criei para famílias que é um passo para melhorar a convivência. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas é um passo extremamente importante que a família tem que dar. Porque dessa forma a família começa, né, a melhorar a convivência, melhorar o dia a dia com o dependente, que é tão desgastante, que é tão complicado. Né? O programa é colocar limites saudáveis, porque não adianta colocar só limite
e dizer, não, tem que ser do meu jeito, pronto, acabou, de forma radical. Não adianta tentar colocar limites e não cumprir nada da sua parte sobre esses limites. Não adianta você fazer um combinado e aí a pessoa dependente química não faz a parte dela e você não faz a sua parte. E aí isso não vai funcionar de maneira nenhuma. Então é importantíssimo que você, né, saiba que é necessário estabelecer novos limites, novos combinados, novas regras, até para melhorar o seu dia a dia, para você respirar melhor. André, é tão difícil. Eu já tentei. É complicado. E a pessoa fica nervosa, brava quando a gente fala isso. Tá. Então você precisa aprender a colocar limite e precisa treinar. André, eu não consigo dizer não. Então você precisa aprender a dizer não. Você precisa treinar esse não de uma forma mais consistente. Lembra que eu falei nisso lá na semana passada? Consistência. E aí você pode utilizar do programa Colocar Limites Saudáveis. É um programa que eu fiz de fato de uma forma acessível para que as famílias possam, né, adquirir, possam investir na sua família e assim já colocar em prática de imediato. Não é uma coisa que, eu tenho que tirar ele das drogas agora. Não, mas os limites você começa. Você começa a estabelecer uma relação melhor. E aí, o programa Colocar Limites, ele tem conteúdos de todas as formas. Vídeos que vão te ajudar na explicação dos limites, de como você vai treinar, de como você vai colocar em prática. Tem lá um PDF, que é um e-book, né? Também falando sobre todos os limites. E tem lá uma planilha, né? Tem lá uma planilha, não, um arquivo de PDF que você vai fazer os combinados. O quanto é importante você fazer os combinados. O quanto é importante você estabelecer, né, os combinados. E mesmo que a pessoa dependente química não cumpra, você vai aprender a se fortalecer e cumprir a sua parte. E aí vê, nossa, minha mãe mudou, meu pai está diferente. Ixi, minha esposa não é mais a mesma. E lembre-se, você vai aprender a suportar, né, como eles também não aguentam esses limites e eles vão entender que existe uma consequência, existe uma outra possibilidade e você começa a dar um passo na mudança dessa direção. Então, não deixe de participar. Se você puder, esteja no programa Colocar Limites Saudáveis. O link está aqui abaixo deste vídeo, está no comentário, está nos comentários aqui nas mensagens desse vídeo. Então clique lá, participe. É menos de R$10 por mês, tá? É de uma forma acessível para todo mundo. Então, um recado importante que eu queria dar para vocês. E saiba, né, que a gente tem que utilizar do conhecimento, utilizar do treinar, e assim nós vamos colocar de forma prática isso na nossa vida. Afinal de contas, a gente não sabe de tudo. E a família não tem o dever de saber lidar com dependente químico, porque não temos isso. Nós não temos essa obrigação ou não temos essa necessidade, né, de aprender na nossa vida. Infelizmente, vamos descobrindo isso e vamos aprendendo quando, né, a descoberta da dependência química cai como uma bomba na nossa casa, na nossa família. Tá bom? E quero agradecer aqui também, muito sempre, né, as embaixadoras da serenidade, né, mulheres que estão aí, né, que são membros aqui do nosso canal e que contribuem, né, de forma a levar essa mensagem de orientação, de fortalecimento a tantas outras mães, a tantas outras esposas, a tantas outras mulheres, a tantas outras famílias que estão vivendo a mesma situação da dependência. Então, eu quero sempre agradecer a isso, porque nós fazemos aqui um movimento do bem, uma corrente do bem, né? Um movimento de trazer, né, de fato, mais luz e claridade às pessoas e, claro, alívio de sofrimento, né? Que eu acho que isso é muito importante para a gente contribuir na vida das famílias, que é um movimento de transformação, tá bom? Não deixe de deixar o seu like aí, a sua curtida. Isso também faz parte do nosso movimento aqui com o YouTube. E claro, quero agradecer imensamente. Não estou podendo aqui acompanhar, ver os comentários, tá bom? Mas obrigado, agradeço muito, né, porque eu vou ver depois, tá? O carinho sempre de vocês, tá? Estamos juntos aqui nessa caminhada. E que, de fato, Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, o seu dia. Abençoe a pessoa dependente química da sua vida, para que ele possa ou ela possa despertar o caminho da recuperação.
E claro, mantenha aqueles que estão já vivendo a recuperação para que não tire o olhar da sobriedade, o olhar da vida, e que vocês sejam abençoados com muita paz e muita tranquilidade e serenidade. Juntos somos mais fortes, serenidade sempre. Um grande abraço, eu espero vocês amanhã aqui no nosso café às 8 horas da manhã. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã.